Consolidou o reino, expandiu as fronteiras, implementou reformas militares. Mas sua morte criou uma lacuna perigosa, não apenas política, mas espiritual. O trono humano estava vazio, e naquele vácuo de liderança, quando a incerteza pairava sobre a nação, um profeta jovem, Isaías, ergueu os olhos para o céu, e o que ele viu transformaria a história da salvação. No ano em que morreu o rei Uzias, viu também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Isaías 6:1. Não foi uma visão ordinária, não foi um sonho esquecido ao amanhecer. Foi uma teofania, uma manifestação direta, dramática e aterradora da glória absoluta de Deus. No templo de Jerusalém, quando Isaías entrou para adorar, os céus se abriram. Ao redor do trono de Deus havia serafins, seres angelicais, cujo próprio nome significa os que ardem. Não eram anjos comuns, eram os mais altos entre os seres celestiais, posicionados imediatamente diante da face de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Isaías 6. O significado de cada par de asas é profundo. 2 asas cobrindo o rosto. Nem os serafins, nem os anjos mais puros e gloriosos conseguem suportar a visão direta e desimpedida da face de Deus. Diante da santidade infinita, até os seres celestiais cobrem seus rostos em reverência. 2 asas cobrindo os pés, nem o chão, nem os passos, nada em toda a criação pode ser revelado. Desprotegido diante da pureza absoluta de Deus. Tudo, absolutamente tudo é santo quando está na presença dele. 2 asas voando, prontos, sempre prontos para obedecer, para servir, para cumprir cada palavra que sai da boca do Eterno. Serafins são a expressão viva da obediência perfeita. E continuamente, eternamente, incessantemente, eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. 3 vezes santo, não por redundância, mas para intensificar a impossibilidade de exagero. Não há superlativo suficiente na língua humana para expressar a santidade de Deus. Os serafins, os mais elevados adoradores do universo, repetem o atributo máximo, porque, mesmo repetido infinitas vezes, seria insuficiente. A voz deles era tão poderosa, tão cheia de glória, tão densa de presença divina, que os umbrais das portas se moveram, como se todo o templo tremesse sob o peso da adoração celestial. E o templo inteiro foi enchido de fumaça. A presença de Deus era tão tangível, tão real, tão opressiva em sua beleza, que não havia espaço para mais nada. Diante daquela glória incomparável, Isaías não se viu profeta. Não se viu como um homem instruído, sábio ou preparado para o ministério. Não se viu príncipe, nobre ou homem de posição social. Em um único momento de verdade absoluta, Isaías viu apenas uma coisa: a sua própria impureza. Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6. Observe o que Isaías não diz. Ele não diz: eu sou bom, diz. Estou perdido, ele não diz. O povo é maldice. Eu também sou impuro. Ele não se compara aos outros, se sente superior. Ele se compara à santidade de Deus e desaparece. Esta marca essencial do profeta genuíno não é autoconfiança ou autopromoção, é quebrantamento diante de Deus. Quem vê a Deus verdadeiramente não se exalta, se aniquila. Mas então, e isto é a essência do evangelho: Deus não deixa perdido, Deus não abandona. E se quebrando, um serafim voou até o altar sacrificial. Toma um carvão aceso com Atenais, não com as mãos nuas, porque nada pecaminoso pode tocar o fogo santo. E tocou diretamente na boca de Isaías, e tocou a minha boca e disse: diz que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado está expiado. Isaías 6:7. Isto é crucial. Não foi Isaías que se purificou a si mesmo, não foi uma obra de esforço humano, arrependimento próprio ou autossuperação religiosa. Foi Deus quem o purificou. A graça vem antes do serviço, a graça vem antes da resposta, a graça vem antes da obediência. O carvão queimante do altar, símbolo do sacrifício, da expiação, da morte que leva ao perdão, tocou os lábios de Isaías, e em um momento ele foi transformado de perdido em limpo, de impuro em consagrado, de morte em vida. Este é o Messias que Isaías profetizou, não um líder político, mas um rei divino cuja autoridade nunca terminará. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel, Deus
Deus conosco. Isaías 7:14. Não seria um anjo, não seria um profeta, não seria um grande homem ou um rei humanamente elevado. Seria Deus mesmo tomando forma humana, morando entre nós. A palavra Emanuel concentra toda a esperança cristã. Deus não está longe, Ele não é distante, Ele não é indiferente, Ele veio, Ele está aqui com seu povo na carne. A tradição cristã reconhece em Jesus Cristo o cumprimento dessa promessa. A encarnação, Deus tornando-se homem, Emanuel literalmente habitando entre nós. Incrível na nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor, porque foi crescendo como rebento diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura e olhávamos para ele, mas nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 1-3. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. A Bíblia não registra explicitamente como Isaías morreu, mas o que é claro é que sua fidelidade custou caro. Mas observe, cada palavra dele se cumpriu, o tronco foi cortado. O reino de Judá foi levado ao cativeiro babilônico em 56 a.C., mas a raiz permaneceu, o povo retornou e a linhagem de Davi continuou, e a promessa foi cumprida. Jesus Cristo, descendente de Davi, nasceu de uma virgem, foi chamado Emanuel, sofreu como servo descrito, levantou-se em ressurreição e hoje reina eternamente. Se você foi chamado por Deus para uma tarefa, ensinar a verdade que ninguém quer ouvir, pregar o evangelho a uma geração que o rejeita, viver com fidelidade em um mundo que escolhe a mentira, saiba isto: sua fidelidade não depende do resultado que você vê. Sua fidelidade não depende de quantos creem ou de quantos rejeitam. Sua fidelidade não depende de aplausos, reconhecimento ou até mesmo de vitória visível nesta vida. Sua fidelidade depende unicamente de quem te chamou, e esse alguém prometeu. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Como Isaías, você pode pregar e não ver conversão. Você pode sofrer injustamente e não ver recompensa terrena. Você pode ser rejeitado, desprezado ou até mesmo martirizado, mas sua palavra, a palavra que você proclama, não voltará vazia. Há um propósito divino que transcende a sua compreensão neste momento. Há uma história de salvação que é maior que o seu sofrimento pessoal. E quando você estiver diante do trono de Deus, como Isaías, verá que cada sacrifício valeu a pena. Isaías viu um trono vazio entre os homens. O trono terreno é frágil, temporário, destituído de glória permanente. Mas ele viu também um trono repleto de glória entre os céus. O trono de Deus é eterno, inviolável e irrevogável. Se você está em um mundo que rejeita a verdade bíblica, saiba: aquele trono vazio que você vê será destruído. Aquele poder temporal que o aterroriza desaparecerá em pó. Mas aquele trono do Rei eterno que você não consegue ver com os olhos da carne permanecerá para sempre. Isaías viu um trono vazio entre os homens e ergueu os olhos para um trono repleto de glória nos céus. Passou sua vida inteira proclamando uma verdade que seu povo não queria ouvir, mas cada palavra dele permanece, e a promessa que começou como um sussurro no templo, envolvido em fumaça sagrada, torna-se realidade histórica no Calvário. O que ele viu no trono, o santo, o rei, o Emanuel veio, sofreu, morreu, ressuscitou e vive para sempre. Se você hoje enfrenta um mundo que rejeita a verdade das escrituras, que ridiculariza a fé genuína, que oferece mentiras como libertação, saiba isto com absoluta certeza: sua fidelidade não é medida por quem ouve, sua fidelidade é medida por quem te enviou. E esse alguém, o Rei eterno que Isaías viu, promete: minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. A glória de Deus será maior que todo sofrimento. A promessa será maior que toda rejeição. E a vida eterna será maior que toda morte. Alderico Pedro, os profetas de Deus. Como você nunca viu.